Fala, doutores! No vídeo de hoje vamos fazer um estudo muito aprofundado a respeito das estatísticas de prova de ciências da natureza. Entender o que você deve priorizar de física, química, biologia ao longo do seu ano, para você fazer mais questões sobre aqueles conteúdos mais recorrentes e também dar uma segurança para você a respeito do que esperar para a prova do Enem desse ano. Lembrando que estudar por estatística é isso, tá? Prioridade no que você estuda ao longo do ano e também expectativa do que pode aparecer lá na prova do final do ano, beleza? Vamos lá. A tabela que eu tenho aqui do lado foi uma tabela preparada pelo grupo SAIS Educação, certo? É uma empresa do grupo Arco. E esse ano eles fizeram uma estatística aqui muito inteligente, na minha opinião, uma das melhores estatísticas feitas aí nesse ano a respeito da prova do Enem, justamente porque as questões que foram estudadas, elas não foram divididas em grandes grupos. É muito comum as estatísticas de prova, a gente encontrar física, por exemplo, sendo divididas em 5 grandes grupos: mecânica, termodinâmica, eletricidade, óptica e ondulatória. Só que quando você pega uma estatística muito ampla e não sendo específica, ela pode esconder diversos perigos para o aluno. Por exemplo, a gente olhar para uma estatística como essa e perceber que mecânica é o top 1 do Enem. Por que isso é perigoso? Porque quando a gente pega 3 conteúdos dentro da mecânica, que são cinemática, dinâmica e energia, que são muito cobrados, ao serem somados, eles alcançam um número de questão que chega no top 1. Só que vamos lá, mecânica não é só formada por esses 3 conteúdos. Existem outros conteúdos, como por exemplo, quantidade de movimento, estática, hidrostática, gravitação universal, que não são tão cobrados quanto esses 3 primeiros. Então, se o aluno não fizer uma interpretação tão boa dessa estatística, né, ele começa a perceber que tem que estudar mecânica. Só que não é toda a mecânica que é importante, que cai com tanta frequência na prova do Enem. E ele pode deixar, por exemplo, para mais para frente, estudar conteúdos que são muito mais importantes para a prova do Enem, com um tempo menor para estudo. Então, assim, é bom que você priorize, né, com base nessas estatísticas que eu trouxe aqui, o que você deve escolher para passar mais tempo revisando. Lembrando que existem muitos alunos hoje em dia que fazem questões de eletrodinâmica, termologia, ondulatória durante o ano todo. Claro que você vai passar um tempo específico para assistir às aulas, mas as questões de retomada, as questões de revisão, elas devem ser aplicadas o ano todo. E eu reforço a importância de fazer simulado. O simulado é uma bateria de questões, certo? Claro que os melhores são aqueles que são autorais, como o que a gente encontra aqui na mentoria, e essas questões trazem assuntos muito recorrentes. Eu tenho certeza que todos os simulados que você fizer, pelo menos os que têm qualidade, trazem questões de eletrodinâmica, termologia e ondulatória. Trazem questões de cinemática, questões de energia. Então, questões que são recorrentes na prova, você tem que priorizar agora já no começo do ano. Mas vamos lá, fazendo um estudo um pouco mais aprofundado a respeito dessa estatística, a gente encontra aqui o SAIS, né, divulgando cerca de 13 temas como sendo os mais importantes para a física no Enem. E desses 13 temas, a gente encontra aqui dentro do top 3 dois conteúdos que compõem física térmica: o conteúdo de calorimetria e o conteúdo de termodinâmica. Aí vamos lembrar uma coisa importante aqui para você. Esse tópico já, do top 1 e do top 3, ou seja, em 3 conteúdos, 2 desses sendo de física térmica, a gente já consegue tirar algumas conclusões. Primeira conclusão: o Enem ama termologia, isso é fato, mas não tudo termologia, tá? A gente percebeu que calorimetria e termodinâmica são conteúdos extremamente de aplicação. Você precisa estudar os fundamentos, claro. Termometria, que é o estudo do calor e o estudo da temperatura. Você precisa estudar os métodos de propagação de calor, como é que o calor se propaga, para depois conseguir mensurar matematicamente a quantidade de energia necessária para fazer aquela substância mudar de temperatura ou mudar de estado físico. Isso é a calorimetria. É a aplicação prática matemática do estudo do calor. Mas para você chegar aqui, claro, você precisaria ter estudado um monte de fundamentos. Então, assim, em termologia, depois que você estuda um monte de coisa, para finalizar o ano, para finalizar o conteúdo, o capítulo, você estuda calorimetria. Ah, Daniel, então quer dizer que eu posso esquecer tudo o que passou antes? Não, não é isso. Porque calorimetria tem pré-requisitos, certo? E os pré-requisitos são os métodos de propagação de calor, os conceitos de calor e temperatura. Claro que o que cai mais com frequência, como a gente está vendo aqui, o top 1 do Enem é calorimetria. O top 3, né, que também é física térmica, termodinâmica. As aplicações das máquinas térmicas, como a gente encontra
as leis da termodinâmica sendo aplicadas em um motor 4 tempos, por exemplo, que isso é um modelo de questão muito cobrado na prova do Enem. Então, assim, calorimetria e termodinâmica, conteúdos muito aplicáveis. Isso aqui já é uma denúncia de como é que funciona a prova de física do Enem. Ela funciona com base em aplicações. Então, a partir de agora, já começa a estudar de uma maneira um pouco mais direcionada, sempre procurando aplicações. Se você estiver estudando física pensando que é só fórmula, é só decorebinha, cara, esqueça isso. Isso não é física, tá? Isso aí foi uma coisa, sei lá, que te fizeram aprender para fazer uma prova em uma semana. Não é assim que funciona a física, tá? Física tem as bases, os fundamentos, a parte de matemática, mas o foco principal é entender as aplicações do cotidiano. Então é isso a prova de física do Enem. Mas ainda tem um outro argumento só vendo termologia no top 1. Sabe o quê? Conteúdos que são interdisciplinares e que eles trabalham também várias partes da física, eles são muito cobrados na prova do Enem. Calorimetria, termodinâmica, a parte de física térmica como um todo, né? Ela dialoga muito com outros pontos da física, como, por exemplo, energia, certo? É muito cobrada a parte de energia dentro de calorimetria. É muito cobrada a parte de ondulatória dentro de calorimetria. Como assim, Daniel? Perceba que a parte de ondulatória, ela fica muito presente em um método de propagação de calor chamado de irradiação. É o calor se propagando por meio de ondas eletromagnéticas. Eu encontro calorimetria também no estudo do efeito Joule, os resistores. Olha só a eletrodinâmica brincando aqui também. Então, assim, 2 pontos, né? A prova de física do Enem dialoga com conteúdos de aplicação e conteúdos que são muito interdisciplinares e interconteudistas. Então, a gente já entendeu como é que funciona a prova do Enem só olhando para o top 1 e o top 3, que seria a física térmica. Perfeito. Aprofundando um pouco mais nas outras posições, a gente encontra aqui, olha só, circuitos elétricos sendo também uma aplicação de eletrodinâmica e o estudo do consumo da energia elétrica sendo também uma aplicação da eletrodinâmica. Então, olha só, os outros 2 conteúdos que a gente encontra aqui, que seria de eletrodinâmica, são aplicações das grandezas da eletrodinâmica. Lembra que você precisa estudar com muita profundidade potência, corrente, resistência e tensão. Lembrar, claro, as expressões que relacionam essas grandezas, mas saber como aplicá-los dentro de um circuito elétrico. É super interessante que você saiba calcular a resistência equivalente dentro de um circuito elétrico. Quanto de corrente eu posso produzir num circuito elétrico para instalar um dispositivo de proteção chamado disjuntor? Como é que eu consigo medir a tensão entre os terminais de uma bateria usando um voltímetro? Como é que eu instalo um amperímetro? É em paralelo ou em série? Então, circuitos elétricos é a aplicação pura das grandezas da eletrodinâmica que você trabalha. E olha só, consumo de energia elétrica também é um conteúdo de eletrodinâmica, mas que ele precisa de um pré-requisito muito importante. Você já percebeu que pré-requisito é esse? Ele se chama energia. Olha só, não é a primeira vez, mas calorimetria e consumo de energia elétrica são aplicações de energia na termodinâmica, na termologia e também na eletrodinâmica. Daniel, onde é que você quer chegar? Que, de maneira muito inteligente, o conteúdo de energia aparece de forma indireta em outros conteúdos da prova de física. Então, se eu pego aqui, ó, trabalho, energia e potência, que seriam os teoremas de trabalho, né? Eles podem ser estudados dentro de dinâmica, de dinâmica, isso, mecânica, dentro de eletrodinâmica, dentro de termologia. Então, perceba que energia apareceu de maneira indireta em calorimetria e apareceu de maneira indireta em consumo de energia elétrica, mas também de maneira direta nas questões de mecânica. Então, assim, a gente já notou aqui, né, que tem muita matéria interdisciplinar, tem muita matéria de aplicação na prova de física do Enem. E se eu continuar fazendo esse estudo um pouco mais aprofundado, vocês vão perceber que ele reforça aplicações e reforça interdisciplinaridade, beleza? Vamos continuar fazendo essa estatística? Agora a gente encontra um conteúdo que seria, sim, puramente de mecânica, né? Que seria o quê, Daniel? Forças em movimento. Perceba que forças em movimento são conteúdos que são de aplicações das leis de Newton. Então, olha só, mais um conteúdo que é de aplicação e conteúdo que é interdisciplinar. Porque você pode encontrar aplicações das leis de Newton, o estudo das forças, em diversos conteúdos. Eletrodinâmica, eletrostática, para falar sobre força elétrica. Eletromagnetismo, para falar sobre força magnética. O estudo da hidrostática, para falar sobre o empuxo. Dentro mesmo de dinâmica, para falar sobre força de atrito. E aí vai.
Então, aplicações das leis de Newton, como o próprio nome fala, são aplicações. Entendeu? Então, você está apertando na tecla, né? Que física para o Enem é interdisciplinaridade, focar em questões que dialogam com outras áreas. Então, sempre que você estiver estudando, é para dar uma olhada para isso. Pô, a aula que eu estou estudando agora é de cinemática. Mas peraí, como é que isso se encaixa com dinâmica? Como é que isso se encaixa com energia? Daniel, estou estudando óptica. Como é que isso se encaixa com dinâmica, com energia, com elerodinâmica? Estou estudando ondulatória. Como é que isso se encaixa com as outras áreas da física? O Enem pensa nisso. Interdisciplinaridade. E o segundo ponto, aplicações. Sempre foque naqueles professores, naquele tipo de material que sempre tem no finalzinho do capítulo aplicações. Um anexo, experimentos. Isso é o que te aproxima do dia a dia e isso que é o que te aproxima justamente na prova do Enem, beleza? Daniel, então a gente já falou sobre física térmica, que é o top 1 e o top 3. Já falamos sobre termologia, que é o top 2 e o top 5. E já falamos de mecânica e energia, né? Que seria o top 4 e o top 7 ali, eu acho, né? Top 7, top 6. Beleza. Agora vamos falar também de um conteúdo de mecânica que é figurinha carimbada todo ano na prova, que seria o quê? Cinemática, certo? Perceba que cinemática pode aparecer de duas maneiras aqui, ó. Lançamento vertical, horizontal e oblíquo e o próprio movimento uniforme. Vamos lá. Será que aquele meu argumento de que cinemática, ou melhor, será que aquele meu argumento de que as questões de física do Enem, elas são muito aplicáveis e são interdisciplinares, vai funcionar também aqui para cinemática? Vamos olhar aqui, temos aqui movimento uniforme. Pô, o movimento uniforme trabalha geralmente o deslocamento de um móvel sem mudar o valor da sua velocidade, certo? Geralmente a gente estuda MRU, geralmente a gente estuda isso aí também em MCU, mas é movimento uniforme, movimento que o valor da velocidade não muda. Se eu estiver trabalhando com a velocidade de uma onda, lá em ondulatória, é velocidade também. Se eu estiver trabalhando com índice de refração, o fenômeno da refração, a velocidade mudando de meio, né? Mudando quando a luz muda de meio, é velocidade também, só que a velocidade fica constante só porque o meio é constante. Beleza, temos relações interdisciplinares aí também. Então, velocidade, o estudo do movimento uniforme, é um conteúdo interdisciplinar. O estudo do lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Cara, a olho nu você consegue perceber lançamentos acontecendo para tudo quanto é lado. Se você não quiser só olhar para olho nu, vamos ver no mundo microscópico, a eletrostática, o eletromagnetismo, tem movimento de partícula ali, certo? Então perceba que tem muita aplicação e muito material interdisciplinar também. Lembrando que cinemática não é um conteúdo tão acessível assim em física para ser estudado logo do começo do ano, porque você precisa ter um aprofundamento em matemática, principalmente em função do primeiro grau, função do segundo grau, equações, a parte de análise gráfica, mas é um ótimo conteúdo para você que já está um pouco mais avançado, como por exemplo, tendo dominado a ondulatória, tendo dominado a parte de termologia. Então vale muito a pena você, quando tiver querendo se tornar um aluno competitivo, né, um aluno que vai buscar ali fazer depois de 13, 14 questões em física, dominar bem a parte de cinemática, dominar bem a parte de mecânica. Eu costumo muito falar isso para os meus alunos que a gente tem que focar, claro, com grande prioridade nesses conteúdos daqui, né? Calorimetria, circuitos elétricos, a parte de fenômenos ondulatórios que a gente vai falar daqui a pouco. Mas quando você chega no momento em que está acertando tudo desses conteúdos, 12 questões, 13 questões, e você precisa se tornar um aluno realmente competitivo, cara, você tem que investir em mecânica. Você tem que investir na parte de cinemática. Porque aquilo ali é um conteúdo que é complexo, certo? E a maioria dos alunos tem dificuldade. Então, quando você tiver com as bases, os tópicos iniciais aqui do ranking de física, claro, investe mesmo na parte de mecânica, que você vai se tornar com certeza um aluno competitivo e o teu TRI vai subir lá pelas alturas. Então, a gente falou aqui sobre mecânica praticamente, né? A gente falou sobre forças em movimento, que são as aplicações das leis de Newton, falando sobre trabalho, energia e potência, que seria basicamente os fundamentos da energia para a gente trabalhar em diversas áreas da física, seja na termologia, seja na eletricidade, seja na própria mecânica. E chegamos aqui agora na parte de cinemática, né, que seria o movimento dos corpos, o movimento das partículas, o movimento da velocidade de uma onda, e aí vai, certo? Isso aqui aparece com muita frequência na prova do Enem. Mas vamos lá, ali no meinho, né, ainda tem um conteúdo bem importante, que é uma intersecção entre óptica e ondulatória. Que conteúdo é esse, Daniel? O conteúdo, olha só, de reflexão e refração. Reflexão e refração são fenômenos ópticos ondulatórios que acontecem em qualquer tipo de onda.
Onda sonora, onda luminosa, sofre reflexão e sofre refração. Reflexão é quando uma onda bate numa superfície refletora e volta. Refração é quando uma onda bate numa superfície e atravessa, acontece uma refração, acontece uma transmissão. Claro que existem ali algumas propriedades da ondulatória que vão mudar, como velocidade, como comprimento de onda, mas reflexão e refração, ela, na minha opinião, ela abre a margem, não para você estudar só elas duas, mas para estudar com foco nelas duas, mas lembrando que existem outros fenômenos ópticos ondulatórios, tá? Os fenômenos ondulatórios é uma competência, uma habilidade muito frequente na prova do Enem, que é a habilidade 1, certo? A competência 1 e a habilidade 1 de física do Enem é a interpretação de fenômenos ópticos ondulatórios, a interpretação das propriedades da luz e do som, certo? Então fica muito ligado que isso aparece todo ano na prova do Enem. Daniel, outro conteúdo aí de ondulatória que você encontrou, o que, é que a gente pode perceber aqui? Olha só, aplicações das propriedades das ondas, aplicações das propriedades do som. Perceba que tanto os fenômenos ondulatórios quanto as propriedades é a habilidade número 1 de física do Enem, certo? Eu não preciso falar que fenômeno ondulatório é aplicação pura. Eu não preciso falar que fenômeno ondulatório é interdisciplinar. O nome em si já é fenômeno óptico ondulatório. Então ele já dialoga, né, com óptica e com ondulatório. Beleza? As propriedades do som e as aplicações das propriedades das ondas, de novo, é a aplicação das ondas sonoras e luminosas. Na minha opinião, a gente nem precisaria ter feito 2 tópicos aqui. Poderia só ter feito um tópico, propriedade das ondas, certo? O Sais, por sua vez, quis detalhar, né? O que seria som e o que seria ondas de maneira geral. Mas perfeito, está batido. E por fim, a gente dá encontro, olha só, dentro de ondulatória, 2 tópicos ainda muito recorrentes. Os fenômenos sonoros e as qualidades fisiológicas do som. Então, em ondulatória, a gente já percebeu que tem um volume altíssimo de questões, né? Ondas, a parte de fenômenos ondulatórios, certo? Aí ele deu um detalhamento aqui para ser a parte de luz e a parte de som. Na parte de luz cai muito reflexão e refração. Na parte de som a gente pode encontrar difração, a parte da interferência, né? Em fenômenos sonoros. Propriedades das ondas e propriedades do som. Ele foi, de novo, né, muito reincidente. E, por fim, como a gente consegue distinguir as qualidades fisiológicas do som, a parte de altura, timbre, intensidade. Cara, a gente basicamente aprofundou de uma maneira que nunca vista na internet sobre como aparece física no Enem. A gente encontrou aqui que física no Enem é aplicações, certo? E o que, Daniel? Interdisciplinaridade. É isso. Isso aqui, na minha opinião, foi a melhor estatística de prova já vista nos últimos 4 ou 5 anos no Enem. O Sais está de parabéns, fez essa estatística muito boa, certo? Muito boa mesmo. A gente percebeu várias inferências, né? Só analisando essa recorrência de prova. Aí vamos lá. Como eu falei que a gente ia fazer uma análise geral sobre natureza, né? Eu vou precisar comentar, nem que seja superficialmente aqui com química e biologia. Eu vou pedir licença aqui dos professores de química e biologia. Claro que minha especialidade seria física, mas inclusive vou deixar como convite aqui para Rodolfo e Lucas gravarem, né, sobre química e biologia, mas vamos fazer uma análise superficial aqui rápida a respeito da prova de química, por exemplo, e da de biologia. O que é que a gente encontra aqui a princípio na questão de química? Olha só. Um ponto já que me chama bastante atenção. A diferença na quantidade de questões de cada disciplina. Física, 467. Química, 584. Biologia, 536. Certo? Então a gente já percebe uma diferença de cara aí, que as questões de física, por serem um pouco mais complexas, elas aparecem com um volume menor na prova, né? Se bem que no ano passado vieram 15, 15, 15, né? Vamos ver como é que vai vir aí nos próximos anos. Mas vamos lá, vamos fazer uma estatística simples aqui a respeito de química. E a gente já começa a analisar, olha só, a parte de química orgânica, logo aqui como ponto 1. Peraí, não acredito, volta aqui. Vem cá, cara, vem cá. Volta aqui, peraí. Olha quem chegou aqui. Olha, cheguei. E aí? Mano, Rodolfo, cara, vamos fazer o seguinte, Rodolfo. Senta aqui comigo, pega ali um microfone pra você. Rapaz, eu tô no meio da reunião. Não, já era. Pega ali o microfone, nada de reunião. Tá na caixinha aí, ó. Nessa caixinha preta. Vamos lá. O que é que eu tô fazendo aqui? Explicar pra você. Vem pra cá, pra câmera focar aqui. Aqui, vem pra cá. Vamos lá. O que é que eu tô fazendo aqui com a galera, Rodolfo? A gente tá trabalhando aqui as estatísticas de prova do Enem
E, cara, a prova de física está muito bem explicada dentro dessas estatísticas, certo? Certo. Agora vamos lá. Olha a estatística que eu estava começando a fazer aqui com os alunos a respeito de química. Eu já consigo olhar muitos conteúdos de química orgânica. Olha só, funções orgânicas, reações orgânicas, a parte de poluição das águas, a parte de controle de poluição também, tecnologias ambientais. Você acredita que isso tudo aí, ó, dá para a pessoa antecipar muita coisa? Dá para, inclusive, priorizar na hora do estudo? Orgânica realmente é o conteúdo que mais cai, né, em química? Exato. Com certeza dá, porque são assuntos iniciais, né? São assuntos que têm um nível de que exigem um nível de profundidade não tão muito grande. E aí são super acessíveis, com certeza, esses conteúdos que estão grifados aí. Perfeito. Inclusive aqui, ó, essa estatística, Rodolfo, mostrou a orgânica, né? Se a gente somar essas questões que aparecem aí, disparadamente em primeiro lugar, certo? Perfeito. Olha só outro ponto que a gente pode analisar rápido aqui, ó. Dois conteúdos que são comumente vistos no começo do ensino médio, né? Ó. Processo de separação de mistura, estrutura atômica, o que mais aqui? Acho que esse aqui seria o mais latente para primeiro ano, né? Geralmente as questões vêm de maneira fácil ou difícil nesses conteúdos. Isso, esses conteúdos vêm de forma mais acessível, né? A única observação que eu trago aqui sobre separação de misturas é quando apresenta fluxograma. E aí um conteúdo que normalmente é mais acessível se torna um pouco mais difícil. Mas normalmente são questões mais acessíveis de fato, porque você tem que usar muito aquele processo de memorização, de conhecer a técnica e saber para que situação ela é mais adequada. Perfeito. E para fechar aqui de maneira bem superficial esse estudo, eu queria que você depois fizesse um vídeo para o teu canal. Mas olha só, o restante praticamente é físico-químico, ó. Aplicação de cinética, pilhas, soluções, reações químicas, acho que entra um pouco ali também, entalpia e termoquímica. Você acha que está fiel essa estatística aqui? Sim, está bem distribuída aí, né? Inclusive essas partes que Daniel pintou em amarelo são assuntos que exigem um pouco mais de dificuldade, né? Uma questão que tem uma dificuldade um pouco mais elevada nesses conteúdos. E aí exige uma interdisciplinaridade, era essa palavra que eu estava buscando, Perfeito. muito maior dentro da própria química, inclusive você poder relacionar conteúdos ali de fisicoquímica, Legal. de orgânica às vezes, ou às vezes ali com a parte de cálculos químicos. Legal. A gente tinha combinado essa gravação aqui? De forma nenhuma. Nenhuma, Eu né? nem sabia onde é que estava a câmera. Agora que eu descobri que era aquela ali, não aqui. Perfeito. Ó, engraçado que a gente não tinha combinado essa gravação. E, Rodolfo, para ser bem sério, depois você assiste esse vídeo completo aí, eu acabei de descobrir, ou melhor, descobrir não, descobrir junto com os alunos e detalhar essa estatística aqui, e a gente concluiu que física no Enem é duas coisas. Primeiro, questões de aplicações, porque a gente encontra em todos esses tópicos aqui, ó, basicamente aplicações, e segundo, matérias, conteúdos que são extremamente interdisciplinares. Então, por exemplo, calorimetria, eu estudo dentro de elerodinâmica, eu estudo dentro de energia, eu estudo até dentro de ondulatória, a parte de método de propagação de calor. Perfeito. Então, isso que você falou, eu tinha falado para os alunos há, sei lá, 10 minutos atrás. Boa. Agora vamos comentar rapidinho aqui de maneira superficial também, vou até convidar o Lucas para Então, conversar. eu vou indo nessa aí, viu? Vai lá. Valeu aí, galera. Não tinha sido combinado isso, viu? Legal demais. E para a gente fechar aqui esse vídeo de maneira superficial também, a parte aqui de biologia, ser bem direto, vou até convidar o Lucas aí, a gravar também um vídeo comentando biologia. A gente encontra majoritariamente a parte de desequilíbrios, ciclos biogeoquímicos, a parte de relações ecológicas, a parte de cadeias e teias alimentares, a parte de relações interespecíficas, até o estudo. Deixa eu ver aqui. Isso aí basicamente é tudo ecologia, né? Você deve ter percebido que ecologia é um estudo de aplicação também, como até Rodolfo falou e como a gente tinha falado na parte de física, aplicação pura. O que mais que a gente encontra aqui? Olha só, a parte de metabolismo energético e bioquímica. Bioquímica, a parte de biologia celular, o estudo de processo fotossintético, perfeito, a parte de bioquímica, bem presente também na prova do Enem de biologia. A gente encontra um pouco também aqui, ó, de doenças causadas por vírus, a parte de protozoose também aqui embaixo, ó, bactérias. A parte de saúde, acredito que esteja relacionada também com a parte de doenças. E por fim, olha só, a parte de biotecnologia, que a gente encontra aqui nessa proporção de questões. Cara, sendo bem sincero, uma estatística muito boa, muito fiel à prova do Enem. E,
é isso. A gente entendeu aqui o que é que pode aparecer esse ano na prova, inclusive, né? O que a gente tem que priorizar ao longo do nosso ano e, de novo, né? Aprenda isso, cara. Estuda dessa maneira. Como, Daniel? Priorizando os conteúdos interdisciplinares e priorizando também as aplicações. Então, você não pode esquecer disso. Sempre que você estiver estudando, se o professor estiver muito direto naquele conteúdo, não estiver trazendo aplicações, foca nisso. Aplicações e a parte também de interdisciplinaridade. É isso, galera. Valeu!